Nancy with the axe. I'm gonna shoot Mr. Kinnear when he comes back. You'll help me if you know what's good for you. Otherwise, you'll be playing for it all. The sentence is death by hanging. Jamie's testimony was the end of me. Nothing is going on, so nothing can stop. Oh, no. No. Perhaps we should consider Jerome DuPont's neurohypnotic experiment. Have you ever been hypnotized before? Please. I should certainly hope not, sir. Sooner or later, we'll get to the bottom of It it. would be a relief to me, sir, to know the whole truth at last. Dr. Jordan, que prazer. É muito gentil me conceder o seu tempo. Você salvou a vida de Grace Marks em uma situação desfavorável. Eu estou curioso para saber como fez isso. É sempre bom poder esclarecer um caso. Mas antes disso, você quer beber? Não, obrigado. Você trabalhou a favor de Grace Marks e James McDermott, eu acredito. Foi, mas hoje eu acho que foi um erro, já que os dois tinham interesses em conflito, mas a prática da jurisprudência tem se afrouxado desde então. Mas por que McDermott demorou tanto tempo para acusar a Grace? Bom, ele esperou até o último minuto por uma comutação, já que a Grace teve uma. Mas como ele não podia acusá-la de amarrar o lenço em volta do pescoço da vítima, ele teve que admitir o ato com o machado. Mesmo assim, a Grace pode acusá-lo com uma certa impunidade. Isso mesmo. E ela não hesitou quando teve a chance. Só fiquei, pô. Aquela mulher tem nervos como aço. Ela seria um ótimo advogado se fosse homem. Então, você esteve com a nossa dama do silêncio? É assim que a chama? Sim, eu pude passar um bom tempo com ela. Eu tentei determinar se ela é inocente? Ou se ela é insana. Ou se era no assassinato. O que eu acho ser um tipo de inocência. Percebo que a fascinante Grace está te levando por um caminho feliz. Não tão feliz. Admito que estou confuso. O que ela diz tem um fundo de verdade. O seu comportamento é sincero, mesmo que eu não tenha capacidade de discernir se ela estaria mentindo pra mim ou não. Mentindo? Essa é uma palavra bem forte. Se pergunta se ela está mentindo pra você? Deixe-me explicar. Será que a Sherazade mentiu? Talvez não para ela. Embora seja praticamente impossível dizer se as histórias que ela contou eram verdadeiras ou falsas. Veja, talvez Grace Marks tenha contado para você apenas o que ela achou necessário para chegar ao objetivo final. Que é? Manter o sultão entretido? Para evitar a sua partida e ter certeza que vai ficar o maior tempo possível. Mas por que ela ia querer isso? Me entreter não vai tirá-la da prisão. Não é óbvio? A pobrezinha se apaixonou por você. Um homem solteiro e sem mais intenções apareça para alguém que ficou muito tempo confinada e privada de companhias masculinas. Você é o objeto de desejo dos sonhos que ela cultiva. Claro que não. Eu digo claro que sim. Eu mesmo já passei por muitas situações como essa. Eu passei muitas horas com ela em sua cela de Toronto e ela ficou contando suas histórias para mim, alongando o máximo possível. Ela ficou enlouquecida por mim. Se eu colocasse a minha mão na dela, ela teria se jogado nos meus braços. Verdade. Eu admito que fiquei tentado, porque ela era bem jovem na época. Bem, a prisão deve ter endurecido ela. Nunca teve nenhum tipo de sugestão como essa. No meu caso. Então, eu fui bem sortudo?
E quanto a Grace, de fato, o assassinato do Kinnear foi a julgamento antes do outro. Foram anunciadas sentenças de morte para os dois pelo assassinato dele. Eles nem sequer analisaram os detalhes do segundo caso. Então a Grace nem foi julgada pela morte de Nancy Montgomery. E se fosse? Eu não teria livrado ela. A opinião pública estava toda em cima de mim. Ela seria enforcada? Mas na sua opinião, ela era inocente? Pelo contrário. Não. Na minha opinião, é culpada desde o início. O que está fazendo em Toronto, Dr. Jordan? Está conversando com pessoas que o ajudem a descobrir se sou culpada? Não irá descobrir dessa forma. Você não entende ainda. Você não passa a ser culpado pelas coisas que fez, mas pelas coisas que os outros fazem com você. Você está ficando pequeno. Acredito que está virando a presa do sofrimento alheio. Dr. Jordan? Grace? O que eles fizeram? O que fizeram com seu cabelo? Estou sendo punida por estar falando. Eu estive pensando enquanto esteve fora. Eu estive pensando sobre o que lhe vou contar. Eu também estive pensando, Grace. Acredito que está na hora de tentarmos outros métodos de acessarmos a sua memória. O Dr. Dupont disse que quer tentar te hipnotizar. Tudo o que tem que fazer é sentar em uma cadeira e dormir. Quando o Dr. Dupont te pedir para fazer isso. Como o Sr. Dupont vai me fazer dormir? Ele vai te explicar tudo amanhã. Eu espero que dessa forma possamos recuperar sua memória. Não tenho certeza se as quero de volta. Mas se for ajudar, atendo o seu pedido. Olha, Lídia fez esse álbum de recordações. Eu acho que ela queria que você visse. O que você colocaria em um álbum de lembranças, Grace? Um pedaço de algodão da minha roupa da penitenciária. Uma pequena parte da minha nágua. Uma faixa do meu lenço. O branco com as flores azuis. É lindo. Eu te vejo amanhã, Grace. Eu vou ver e ouvir. Sim, doutor. Eu sei que vai. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Eu me pergunto se meu nome vem do hino. Eu espero que seja dele. Eu gostaria de me descobrir. Eu gostaria de ver. Ou ser vista. Eu pergunto se nos olhos de Deus tudo tem o mesmo valor. E como diz na Bíblia, agora vemos apenas um reflexo obscuro. Mas então veremos face a face. Mas se for face a face, dois deverão estar olhando. Certo. Está na hora.
Bem, vejo que estão todos reunidos e gostaria de dizer que estou plenamente grato pelo vosso interesse e pela vossa confiança. Grace, sente-se aqui. Você está confortável? Grace, você não precisa ter medo de nada. Ninguém aqui quer te machucar. Eu disse a Grace que ela precisa ouvir apenas a minha voz e simplesmente dormir. Você entendeu isso, Grace? Muito bem. Agora esse procedimento é completamente científico. Então eu peço que, por favor, eliminem qualquer pensamento de mesmerismo ou de outros atos fraudulentos. Permaneçam em silêncio até que a Grace caia em sono profundo. Depois disso, poderão conversar em voz baixa. Está entendido? Excelente. Vamos começar. Grace, você está ficando pesada. Muito pesada. Seus membros estão muito pesados e eles estão te puxando para o chão. Está imóvel. Suas pálpebras começam a se fechar. Você se sente sonolenta. Muito, muito sonolenta. E agora, seus membros estão flutuando, sozinhos, à medida que afunda lentamente, para baixo, como se estivesse na água. Grace, ainda pode me ouvir? Sim. Bom, você está dormindo, Grace? Sim. Muito bom. Quando acordar, você não vai lembrar nada disso. Agora, Grace, eu quero que vá mais fundo. E fundo. E fundo. Agora, Grace, levante seu braço direito. O seu braço é uma barra de ferro, impossível de dobrar. Alguém gostaria de tentar? Ninguém? Tudo bem? Eu estou usando toda a minha força. Muito bom, Grace. Pode baixar o seu braço. Os olhos abriram. Isso é normal, não tem muita importância. Nessas condições, o indivíduo consegue discernir várias coisas, mesmo com os olhos completamente fechados. Podemos continuar? Doutor, ela parece tão estranha. Isso irá ajudar com a concentração. Como podem ver, a visão interna é mais limitada do que a visão que temos de fora. Bem, Dr. Jordan, podemos viajar seguros até o passado. O que quer que eu pergunte exatamente a ela? Pergunte a ela da residência Kinya. Qual parte dela? É melhor ser mais específico. A varanda. A varanda. Grace, você está agora na varanda da casa Kinya. O que você está vendo? Eu vejo as flores. Pôr do sol. Estou muito feliz, quero ficar aqui. Peça a ela que ande pela casa. Peça a ela que vá até o alçapão que dá direto para o porão. Grace, entre na casa Kinya. Parece que tem um espírito na sala. Estou assustada. Abra as cortinas. Não. Eu preciso que mantenha a compostura. Eu lhe imploro. Isso não é uma sessão espírita.
Podemos seguir? Pergunte se ela tinha relações com James McDermott. Grace, você mantinha relações com James McDermott? Relações? O que quer dizer? Sério, doutor? Você é um hipócrita. Você quer saber se eu o beijei, se eu dormi com ele, se eu era sua amante, é isso? Isso. Se eu disser, o que você vai fazer com essa puta que está segurando na sua mão? Se você quer saber, eu lhe digo. Sim. Eu me encontrava com ele no jardim. Eu me pressionava contra ele. E deixava ele me beijar e me tocar por todo o meu corpo, doutor, nos mesmos lugares que você quer me tocar, porque eu sei bem disso. Eu sei o que você pensa quando senta naquela sala escura e abafada comigo. Mas era só isso, doutor. Era tudo que eu permitia fazer. Eu o tinha em minhas mãos, assim como o Sr. Kinnear. Os dois obedeciam às minhas ordens. Pergunte por quê. Eu gemia assim. Eu me torcia e contorcia. Depois disso, ele faria qualquer coisa. Mas por quê? Oh, doutor. Você sempre pergunta por quê. Fica metendo o nariz, mas nem sempre só o nariz. Você é um homem curioso, doutor. A curiosidade matou o gato, não sabia? Devia tomar cuidado com essa rata ao seu lado e com o orifício peludinho que ela tem. Isso é ultrajante. Lídia, venha A comigo. modéstia precisa ser colocada de lado em favor da ciência. Por favor, fiquem sentados. Mas isso é um espírito que se apossou da Grace. Isso não é ciência. Insisto por silêncio. Pergunta a ela se ela estava no porão da casa do Sr. Kinnear, na sexta-feira, 28 de julho, às 8h43. Grace, o porão. Descreva o porão. Volte no tempo e desça esse espaço. Sim. Ao final do corredor, levantando o alçapão, descendo as escadas do porão. Barris, whisky, vegetais em caixas de areia. Naquele lugar. Sim, eu estive no porão. Pergunte se Nancy estava lá. Ah, sim, eu pude vê-la. Assim como eu o vejo, doutor. E eu posso ouvi-lo também. Ela estava viva. Ainda estava viva. Ela estava quase viva ou quase morta. Ela precisava ser poupada de sua angústia. Ajudou a estrangular ela. Foi o meu lenço que a estrangulou. Ele tinha um padrão muito lindo. Foi uma pena perder aquele lenço. Eu o tinha há muito tempo, era da minha mãe. Eu devia tê-lo tirado do pescoço da Nancy, mas o James não deixou nem mesmo os brincos de ouro. Havia sangue neles, mas seria fácil limpá-los. Você matou ela. Eu sempre soube. Me dá o seu lenço! O lenço a matou. As mãos só seguravam. Ela tinha que morrer. O preço do pecado é a morte.
Grace, eu confiava em você. Você nos enganou todos esses anos. Vocês enganaram a si mesmos. Eu não sou a Grace. Grace não sabia nada sobre isso. Matei ela. Rock of ages cleft for me. Let me hide myself in thee. Você não é a Grace. Se não é a Grace, quem é você? Responda, eu comando. Você não comanda, só acha isso. Os espíritos falam pelos outros em transe, mas às vezes mentem. Eu não estou mentindo. Eu estou além da mentira. Talvez seja o James McDermott vindo acusar a Grace. Não é o James só fraude. Por favor, senhora Connell, isso não é um espírito. Acredito que o que estamos presenciando é puramente um fenômeno natural. É a Nancy, então. Os espíritos sempre são rudes, ficam insultando porque não aceitam estarem mortos. Não é Nancy, sua velha estúpida. Nancy não pode falar nada. Não com o pescoço daquele jeito. Ele era um Nancy muito bonito. A Nancy não ficará brava nunca mais. Ela entende. Nancy é minha amiga. Ela quer compartilhar coisas. Vamos, doutor. Você gosta de charadas. Você sabe a resposta. Eu te disse que o lenço era meu. Aquele que eu dei a Grace. Aquele que ela pegou depois que eu... O amor é o brilho do olhar verdadeiro que busca por Mary. Mary Whitney. Eu disse ao James pra fazer isso. Eu fiquei lá o tempo todo. Lá? Aqui. Onde estou agora, com a Grace. Eu estava com frio, deitada naquele chão. E eu estava sozinha. Eu precisava ficar aquecida. Mas a Grace não sabe, ela nunca sabe. Quase a enforcaram. Teria sido um erro. Eu só peguei as roupas dela por um tempo. Que roupas? A sua casca mundana, o seu traje de carne. Ela se esqueceu de abrir a janela, então eu não pude sair. Mas eu não queria machucá-la. Não pode contar a ela. Por quê? Sabe por quê, doutor? Você quer vê-la de volta ao asilo? Eu gostei de lá a princípio. Eu podia falar alto, eu podia compartilhar coisas. Mas não acreditavam em mim. Não me escutavam. Eu não fui ouvida. Grace, pare de fazer truques. Eu não sou a Grace. É mesmo você. Não tenha medo. Fale a verdade. Vem. São todos iguais. Vocês não escutam. Não acreditam em mim. Nunca me escutam. Ela se foi. Dá pra ver quando eles voltam ao seu reino. Dá pra sentir no ar. É como a eletricidade. Grace. Grace Marks, ainda pode me ouvir? Sim. Bom. Eu vou te trazer agora. Grace está clara como o ar. Nada te puxa para baixo. Você está subindo. Subindo, 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 subindo das profundezas. Você vê uma luz acima de você que lhe trará para o presente. Quando eu estalar os meus dedos, você vai acordar.
Eu acho que adormeci. Você se lembra de algo? Alguma coisa que aconteceu agora? Não. Eu estava dormindo. Acho que eu estava sonhando. Eu sonhei com a minha mãe, boiando no mar. Ela estava em paz. Você vai se sentir um pouco tonta. É comum acontecer. A senhora Cornell poderia acompanhar a Grace até um quarto para que ela possa descansar? Senhoras e senhores, que situação. Eu acredito que tenhamos visto duas personalidades distintas, sendo que as duas coexistem no mesmo corpo. Mesmo que as duas possam ter memórias diferentes, elas agem por propósitos práticos. São dois indivíduos completamente separados. E espero que aceitem isso. Nós somos aquilo que lembramos. Talvez, mas também somos preponderantes naquilo que esquecemos. A outra voz, o que quer que seja, foi notável por sua violência. Dr. Jordan, o que dirá sobre isso em seu relatório? Eu terei que tomar a minha posição com cuidado. Eu sempre acreditei que Grace fosse inocente ou esperava que fosse. Mas se o que testemunhamos agora foi um fenômeno natural, então quem estamos questionando? Se ela estava realmente em transe ou se estava apenas atuando e rindo da gente? Eu sei o que eu vi, mas talvez ela tenha mostrado uma ilusão. Dr. Jordan, terei que discordar disso. Não. Se eu discriminar em meu relatório o que eu vi e incorporá-lo a qualquer petição que esteja a favor dela, isso vai eliminar todas as chances de sucesso. Dr. Jordan, vamos pensar com mais calma Eu não sobre... posso escrever o relatório que você quer sem me prejudicar. O mais seguro a se fazer é não escrever nada. Mas e todas as horas que você passou com a Grace? Isso pode eliminar qualquer dúvida sobre... O fato é que eu não posso atestar nada com certeza e ainda dizer a verdade. Porque a verdade me ilude. Ou Grace me ilude. Dr. Jordan, por favor, reconsidere. Eu sempre quis fazer isso com outra pessoa. Não com você. Caro reverendo, a experiência de testemunhar o que vimos na sala de estar do diretor despertou em mim muitas dúvidas sobre hipnotismo e mesmerismo. Eu me pergunto se isso não é apenas um momento oportuno para as mulheres dizerem o que pensam e de expressarem seus sentimentos mais sinceros e seus sentimentos mais audaciosos, utilizando palavras tão vulgares que jamais seriam permitidas dizer. Eu me pergunto sobre a violência que Grace sofreu na infância e suas experiências como uma jovem mulher. O abuso constante, o assédio por todos os lados. Eu me pergunto quanta raiva reprimida ela teve que carregar por conta disso. A questão é, toda essa raiva foi direcionada para Nancy Montgomery e Thomas Kinnear, resultando em suas mortes? Ou para mim, utilizando o pretexto da hipnose para lançar uma confissão fraudulenta para me ferir? Uma coisa é certa. Não posso escrever o relatório para o seu comitê. Eu preciso esquecer Grace Marks. Ele não voltará para Kingston. Ele se foi. Quando me disseram que partiu depressa e sem dizer uma palavra para mim, eu fiquei muito angustiada, Dr. Jordan. Eu não conseguia entender que você havia partido sem se despedir, depois de toda a conversa que tivemos juntos.
Também disseram que escreveria uma carta para o diretor sobre os meus cuidados, para me libertar. E eu temia que agora você não faria mais isso. Eu me lembro quando Jeremiah afirmou que poderia prever o futuro. Depois que ele olhou a minha mão... Amém. Amém. E disse que tudo ficaria bem no final. Eu imaginava que havia dito só para me confortar. Obrigada. Eu tinha medo de perder as esperanças por conta da minha vida condenada. E eu ainda não sei como isso aconteceu. Caro reverendo, confesso que estive bem perto da exaustão completa dos nervos durante os últimos 2 anos desde que estive em Kingston. Obrigado, mãe. Não sei bem. Agarrei-me a palpites, eventos fantásticos e sussurros atormentadores. Isso é pior do que ser caçado. Às vezes de noite o rosto dela aparece na minha frente, como alguma miragem enigmática e encantadora. Tenho intuições de algumas descobertas que fiz, embora eu ainda caminhe por uma trilha escura, guiado apenas por vagalumes. Assassina. Tenho quase certeza de que uma possível resolução pacífica entre o Norte e o Sul não será possível. De qualquer forma, será um alívio ter alguma tarefa para me ocupar, não importa o quão deplorável é o motivo disso. Vamos. Seu amigo cansado e muito doente, mas ainda afetuoso, Simon. Grace, eu tenho notícias surpreendentes. Sua absolvição já saiu. Veio do Sr. John MacDonald e do Ministro da Justiça. Não é maravilhoso? Isso é algum trocadilho? Oh, não. É a pura verdade. Está perdoada. Foi estranho perceber que eu não seria mais uma assassina celebridade, mas sim uma mulher inocente que foi acusada erroneamente e presa injustamente. Um alvo de pena, ao invés de horror e medo. Levou alguns dias para me acostumar com a ideia. Exige uma disposição diferente do rosto. Eu gostaria de olhar para trás, mas me lembrei da esposa de Ló. Eu ainda tinha um pouco de arrependimento, pois a penitenciária foi o único lar que tive por quase 30 anos. Sair de um ambiente familiar e entrar no desconhecido é sempre motivo de apreensão. É por isso que eu imagino que muitas pessoas temem a morte. Posso perguntar sobre a casa que eu vou trabalhar? O que foi dito sobre mim para a família? Há uma surpresa para você, Grace. Não posso te dizer o que é, mas é uma boa surpresa. Só vou lhe dizer que diz respeito a um homem. Um cavalheiro. Que cavalheiro? Eu não posso lhe dizer, mas ele é um velho amigo seu. O único cavalheiro do qual poderia pensar era o senhor. Que a senhora sobe? Grace, não me conhece. Eu te reconheceria em qualquer lugar. Jamie Walsh. Vamos deixá-los a sós por um instante. A última vez que te vi foi no seu testemunho que acabou colocando juízes e jurados contra mim. Admito que sou culpado por contribuir em parte com a sua condenação. Eu era muito novo e fui manipulado pelos advogados. Eles me obrigaram a dizer coisas. Está tudo bem, Jamie.
Não precisa sentir culpa. Isso poderia acontecer a qualquer um. Eu imploro que me perdoe. Está perdoado. Grace, essa é minha fazenda agora. Ela é minha. Mesmo não sendo milionário, posso lhe oferecer um lar. Nesse país, você não é julgada pela sua origem, mas pelo que você tem. Não quero que se case comigo por culpa. Sempre tive sentimentos calorosos por você, Grace. Tudo bem. Já se passaram muitos anos desde que eu tinha 16 anos e de quando peguei uma diligência para o Sr. Kinnear. Agora eu estou em minha própria varanda e tudo que me rodeia parece tão pacífico. Chega a parecer uma foto. Nós temos legornes brancas e vermelhas e uma vaca Jersey para a manteiga e o leite. Não há nada melhor. Temos 2 cavalos, Charlie e Neil, que ficam à vontade comigo e me fazem companhia quando o Sr. Walsh não está. Nossa gata é Tabby. Ela tem a cor que você queria e é boa caçadora. E um cachorro chamado Rex. O Sr. Walsh estava querendo contratar uma garota. Mas eu disse que preferia fazer o trabalho de casa sozinha. Eu não gostaria de morar como empregada, porque elas espiam muito e escutam pelas portas. Sei que os meus segredos estão seguros com Jeremiah, como os seus estão seguros comigo. No geral, o Sr. Walsh e eu concordamos, e as coisas estão muito bem entre a gente. Mas existe algo que me perturba, senhor. É um dos motivos que me obriga a escrever essa longa carta. E é isso. Pensar nos sofrimentos que causei a você. Você não me causou nenhum sofrimento, Jamie. Foram os outros que causaram. Unidos a um julgamento mal executado. Diga novamente. Me fala novamente sobre o asilo lunático. Me fale de como foi maltratada. Sempre que o doutor me visitava, ele colocava a mão em minha perna e dizia que era para ver o meu progresso. Ele gosta de imaginar a dor que passei. Me ajudem! Ele escuta tudo, como uma criança que escuta um conto de fadas. Eu confesso que isso me lembra o senhor, Dr. Jordan. Você era tão ansioso quanto o Sr. Walsh para ouvir os meus sofrimentos em vida. As suas bochechas ficavam coradas. E se tivesse orelhas de cachorro, as duas ficariam para frente, com os olhos brilhando e a língua para fora, como se tirasse um osso da terra. E também com o Sr. Walsh. Eu mudei detalhes da minha história, pois achei que queria que eu dissesse aquilo que queria ouvir. Isso me dá a impressão de ter utilidade nesse mundo. Você poderia me perdoar? Ele insiste em ser perdoado. E quem sou eu para recusar algo tão simples? Eu tive em meu coração por muitos anos uma raiva por Mary Whitney. E especialmente contra Nancy Montgomery.
contra as duas por se deixarem ser entregues à morte da forma que foram. Eu não acho que isso foi certo. Me perdoe, eu sou assim. Porque eu sei que fazendo isso eu estarei contando uma mentira. Mesmo sabendo que não é a primeira mentira que eu conto. Como Mary Whitney dizia, uma pequena mentira é um preço pequeno que se paga por paz e sossego. Como ele está? Conseguiu ver algum progresso desde a última vez? Ele ainda não lembra nada de eventos recentes e ainda não vejo melhora em sua fala. Já faz alguns anos que o seu filho foi ferido, Sra. Jordan. Acredito que essa condição será permanente. Eu queria ter notícias melhores. Não acredito que minhas visitas surtirão em melhoras. Obrigada, doutor. Simon, como se sente hoje? Tenho pensado muito em Mary Whitney esses dias. E da vez que jogamos a casca da maçã sobre os nossos ombros, aquela simpatia resultou em uma verdade. Assim como ela disse, eu me casei com um homem que começa com a letra J. E como Jeremiah disse naquela vez, eu teria que cruzar a água 3 vezes. E tudo ficaria bem no final. E agora eu estou aqui. Eu abro e fecho os meus olhos e me dou um beliscão, mas ainda é real. Como eu fiz muitas colchas a trabalho, agora posso finalmente fazer uma para mim. O padrão dessa colcha se chama A Árvore do Paraíso. E acabei tendo algumas ideias e a mudei um pouco. Na minha Árvore do Paraíso, eu pretendo colocar uma moldura de cobras. Sem uma cobra ou duas, a parte principal da história se perderia. A árvore em si é feita de triângulos em 2 cores. Uma escura para as folhas e uma cor clara para as frutas. Mas a árvore de triângulos do meu padrão será diferente. Uma será vermelha, para representar a água que Mary Whitney me deu. E a outra será amarela, do meu vestido da prisão. A terceira será uma espécie de rosa pálido, para representar o vestido da Nancy, que ela usava quando cheguei à casa do Sr. Kinnear, e que eu vesti quando estava fugindo. Eu irei bordar cada um deles. Assim eles serão parte de todo o padrão. E assim todas ficaremos juntas. E assim todas ficaremos juntas. Come, all you fair and tender girls that flourish in your prime. Beware, beware if you're good and fair. Let no man steal your time. Let no man steal